Olá, bem-vindos de volta ao nosso treinamento e capacitação de configurações básicas em Space. Hoje nós vamos dar continuidade falando aí um pouquinho sobre as configurações de campos no Nspace. Então, só recapitulando, nós já entendemos aqui, né, as preferências de usuários, a tela aqui de home dos workspaces, o nosso workspace de demonstração. Lembra que eu alterei o nome, coloquei aqui uma descrição e um ícone? Então vocês podem ver, ele já alterou aqui também, por padrão ele vem assim, mas a gente fazendo aquelas alterações que foi demonstrada de edição do workspace, ele já fica representado nesse card, tá? Bom, entrando então dentro do nosso workspace, vindo aqui nas nossas configurações e entrando na configuração de categoria, nós criamos uma categoria que se chama Atendimento em Space e a partir de agora nós vamos criar os nossos campos, tá? Então, para criar campos, basta você vir aqui no card chamado Campos e a partir disso eu vou colocar aqui para abertura em janela, porque fica mais centralizado. A partir disso, você vai começar uma construção aí, né, dos campos aonde você quer os seus dados dentro do sistema. Bom, se a gente está falando aqui, né, de uma categoria, né, de um caso de uso que eu estou chamando de atendimento em Space, a gente vai criar alguns campos relacionados a isso, tá? Então, aqui no tipo de campo, vocês podem ver que nós temos vários tipos de campos, tá? Alguns nós vamos falar hoje que são campos muito simples, né? Campos muito básicos. Já outros, eles têm uma funcionalidades um pouquinho mais avançadas. E aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Então, para começar, eu vou criar um campo que ele vai se chamar, ele vai ser um campo de texto, ele vai se chamar assim, assunto da requisição. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou criando um campo, né, chamado assunto da requisição, para que quando o usuário que for fazer o preenchimento desse campo, ele coloque, né, o assunto da requisição. Aqui você consegue ver uma preview, né, desse campo, como ele funciona. Você vê que é um texto livre, né, não tem nenhuma validação aqui. Eu posso, tá? A partir de cada tipo de campo, muitas vezes eles possuem configurações que são específicas para aquele campo, tá? Então, aqui, por exemplo, num campo do tipo texto, eu vou dizer se ele aqui é a validação básica, se ele é um campo obrigatório, se ele é um campo onde quero que ele diga que é um e-mail, que ele, que ele me traga somente um link, somente letras com acentuações, enfim, existem algumas validações aqui que são importantes, né, para que eu possa, né, dizer ou não, porque para utilizar nesse campo. Via de regra, geralmente, um campo do tipo texto, eu só vou dizer se ele é obrigatório ou não, tá? E aqui eu também posso determinar o limite de caracteres, né? Ou não, entendeu? A partir do momento em que eu coloco a obrigatoriedade, você pode perceber que ele já vem uma exclamação aqui dizendo que este campo é obrigatório. Eu posso também colocar ajuda para esse campo. E aí, essas ajudas que a gente chama de helps também, eu tenho três formas. Eu tenho uma que ela vai apresentar dessa forma no campo, eu tenho outra que ela vai apresentar dessa forma no campo, e eu tenho outra que ela vai apresentar dessa forma no campo, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui. Coloque o assunto do seu
atendimento. Simples, né? Tá vendo que aqui ele já me traz na preview para eu saber como que ficou esse campo. Um outro ponto importante também é que eu consigo utilizar máscaras nesse tipo de campo. E quais são essas máscaras que eu consigo utilizar? São todas essas que estão aqui, tá? Ou eu posso criar também uma máscara da forma como eu achar interessante. Outra opção que é importante são os transformadores de texto, tá? Então, para cada tipo aqui tem uma explicaçãozinha. O que a gente acaba utilizando mais é esse daqui, ó, title case. Por quê? Esse, eu tô dizendo aqui que toda vez, por exemplo, se eu digitar, ele corrige, tá vendo? Cibele Rodrigues, ele vai corrigindo o quê? A cada palavra, ele traz a primeira em maiúsculo e as demais em minúsculo. Mas eu também poderia dizer que eu quero tudo maiúsculo, que eu quero tudo minúsculo. Enfim, existem alguns transformadores de texto que eu consigo trazer aqui para melhorar o dado que será preenchido aqui nesse campo, tá? Então, o primeiro campo eu estou dizendo que é assunto da requisição e eu estou simplesmente falando que ele é obrigatório e colocando esse transformador de texto. Basta fazer isso e concluir. Pronto, criei o meu primeiro campo. Agora nós vamos criar um outro campo, que ele vai se chamar área solicitante. Qual é a área que está pedindo um atendimento pro N-Space? E aí eu tenho, né, algumas opções que eu poderia dizer que eu chamo de lista de opções, poderia ser uma lista de múltipla escolha, poderia ser uma caixa de seleção, são todos tipos de campos que fazem listagem. Eu vou colocar aqui a lista de opções, porque dessa lista de opções eu consigo dizer, né, eu consigo colocar ele só vai selecionar uma opção para esse tipo de campo, tá? E aí aqui eu vou dizer qual é o rótulo e o valor. Então, qual que é a diferença do rótulo? O rótulo é aquilo que eu quero ver no campo, o valor é aquilo que eu geralmente guardo como referência do campo. Via de regra, eu sempre coloco o mesmo valor para ambos ou tanto para o rótulo, tanto para o campo, tá? Então, por exemplo, área solicitante. Eu vou colocar aqui marketing, algumas opções, tá? Tá vendo que ele vai listando aqui. Aqui eu posso remover esse campo, posso vir e adicionar outro abaixo, que eu vou colocar aqui financeiro. Vou colocar mais um só para a gente entender aqui a funcionalidade desses campos, tá? E aí aqui eu tenho, né, 3 tipos de opções na minha lista. Como que vai apresentar para quem estiver preenchendo, né, para o usuário dessa forma? Então ele só pode selecionar uma opção, tá? Feito isso, mesma coisa do outro, eu consigo colocar aqui se eu quero que seja obrigatório. Nesse caso, não faz sentido isso nessas outras validações. E se eu quero colocar alguma ajuda, tá? Segue no mesmo sentido que o outro campo que a gente criou. E eu também vou colocar aqui um campo que eu vou chamar de descrição do atendimento. E eu poderia
escolher um campo de texto longo, que a gente chama de área texto também, porque ele permite, né, que você, diferente do texto, o texto é praticamente isso aqui, é uma frasezinha que você coloca. A área texto não, você consegue dar enter no campo, digitar muito mais informações. Mas eu vou colocar um campo que a gente chama de HTML, que é esse campo aqui, aonde ele consegue fazer descrições, ele consegue fazer algum tipo de edição aqui, né, colocar imagem, fazer bullet points, colocar uma tabelinha, enfim, ele tem alguns critérios a mais e é um campo de HTML da qual geralmente as pessoas já conhecem e estão mais familiarizadas, né? E fica mais interessante também para você colocar uma descrição de chamado. Então, eu vou colocar a descrição do atendimento, também vou pedir que ele seja obrigatório. E eu acho que o campo está bem intuitivo, não precisa de ajuda, tá? Vou confirmar aqui. Por fim, eu vou criar um campo de anexo. Então, anexos do atendimento. Então, às vezes, alguma evidência que ele precisa mandar, né? E aí, esse campo, ele se chama arquivo. A partir do momento em que eu permito esse campo, ele vai abrir dessa forma para o usuário. E aí, eu posso dizer quais são os tipos de arquivos que eu vou aceitar, tá? Então, todos esses são possíveis. E eu também vou dizer qual é o tamanho máximo do arquivo, de cada arquivo, tá? Se eu não disser nada, ele fica livre, tá? E eu vou dizer quantos anexos eu aceito dentro desse campo, tá bom? Eu não vou deixar ele como obrigatório, porque possa ser que não seja usual, né? Não tenha necessidade de colocar um arquivo, então é opcional. Eu vou colocar uma ajuda, tá? Nesse campo eu vou colocar desse daqui, porque não faz sentido também eu colocar esse, porque não é um campo de texto, nem esse. Então, eu vou colocar uma ajuda que ela vai apresentar dessa forma. Então, anexe evidências, se necessário. E aí, vai vir dessa forma. Pronto. Já construí aqui 4 tipos de campos que são básicos dentro do Nspace, tá? Então, um campo de texto, um campo de lista, né, de seleção, um campo de HTML e um campo de arquivo. No próximo vídeo, nós vamos entender como que eu utilizo esses campos e como que eu trago eles para um formato de formulário dentro do sistema, tá bom? Por hoje é só, muito obrigada e até o próximo vídeo.